Bom, tem convidado aqui no nosso último lance, campeão estadual, Nino, zagueiro tricolor, tá com a gente para bater um papo aqui no último lance. Obrigado, Nino, por pegar um tempinho aí para falar com a gente, véspera de jogo, né? Porque o Fluminense amanhã já tem o início na Copa do Brasil, jogo com o Paysandu, mas ainda tem toda a comemoração do título do domingo. Não sei se você acompanhou a Champions hoje, ô Nino, vocês estão aí nas atividades do clube, mas imagina ter que encarar o ataque com Haaland, Grealish. Negócio difícil, né, cara? O que o City jogou hoje foi um negócio impressionante. Boa noite, Nino. Boa noite, gente. Um prazer estar falando com vocês. Essas coisas assim não é bom nem imaginar, cara. Isso aí de ficar... Eu acompanhei um pouco o jogo hoje, não consegui acompanhar o jogo inteiro, mas o City se impõe de uma maneira absurda e é muito bonito de ver. Legal, Nino. A gente tá aqui no estúdio... Mas tem um detalhe. Claro. Eu preciso falar para o Nino. Fale. O Nino tem no time dele o Haaland brasileiro. Ah, é? O Cano é o Haaland brasileiro. A bola chega no Cano e ele decide. Brasileiro? É o Haaland brasileiro que joga no Brasil. Joga no Brasil. Joga no Brasil. Isso. Ele é argentino. De brasileiro de coração. Brasileiro de coração. Achei que você tivesse naturalizado o cara, mas Olha, tudo vou bem. te falar, se naturalizasse, cabia bem na seleção. Ô, Nino, não é isso aí? O Cano aí no Fluminense faz gol de tudo quanto é jeito também, você só dá uma bola pra ele. É isso. Ele é esse cara aí que é absurdo, que nos enche de orgulho e também nos espanta. Porque quando a gente acha que ele não pode fazer mais, ele vai lá e continua fazendo gols e aumenta o ritmo. E a gente só agradece por ter ele no nosso time. A gente espera abastecer muito mais ele para que ele nos faça muito mais feliz aí. Legal, Nino. O Ricardinho Martins já levantou a bola para você, o André Henning e o Bruno Formiga estão comigo no estúdio também pra gente bater papo. Vai lá, Formiga. Tá, eu queria já entrar no assunto Fluminense, mas pegando o gancho do que a gente viu hoje à tarde, porque quando a gente fala de Guardiola, de Manchester City, a gente fala muito de processo, de acreditar num processo, de ter certeza e convicção num modelo de jogo. E eu não estou comparando, obviamente, o Diniz com o Guardiola, mas o Diniz, ele acredita no processo, ele acredita nas suas convicções e ele entende que dá para ganhar de várias formas, mas ele quer ganhar da forma dele. Por que o Diniz é tão bom no dia a dia? Assim? Ele fala de priorizar o atleta e o lado humano, mas isso é fundamental, mas tem que ter ideia, tem que ter conceito, porque só no milagre, só na conversa, não vai rolar. Por que ele é tão bom? Além do Diniz, que tem empatia, que ouve vocês, o que ele faz de diferente dos outros, ou pelo menos dos técnicos que você já teve? Bruno, é como você falou, o Diniz, ele é muito humano, ele olha muito pro lado da pessoa. E ele também fala essa mesma frase que você falou, há muitas maneiras de ganhar o jogo, há muitas maneiras de jogar. Ele prefere ganhar da maneira dele. Eu acho que a maior diferença que eu enxergo assim do trabalho, tem muitas diferenças, ele é muito diferente como pessoa e como treinador, mas eu acho que o maior impacto que ele tem assim na minha carreira é que ele conseguiu me fazer entender por que a gente joga desse jeito, sabe? Por que a gente marca alto, por que a gente tem que correr dessa maneira, por que a gente tem que começar a construção pelo zagueiro, por que eu tenho que fazer o que eu faço dentro do campo. Ele conseguiu passar um entendimento para a gente a ponto de que hoje eu faço, não porque meu treinador pede, mas porque eu sei que realmente é o melhor para o time. Então, ele conseguiu passar esse conhecimento tático, fazer com que a gente entendesse por que essa maneira de jogar é a maneira que dá certo e a maneira com que realça o melhor de cada jogador. Acho que é isso. Cara, esse negócio é muito interessante, né? Porque é isso, né? Porque o time joga melhor e o cara te mostra, né? O cara, realmente. Ô, Nino, boa noite. Nino, eu não vi o jogo inteiro do domingo, porque estava narrando aqui a final do Campeonato Paulista, e vi um atropelo do Palmeiras em cima do Água Santa. E pelo que eu vi e li, também foi um atropelo do Fluminense em cima do Flamengo. Esse jeito de jogar, essa forma de jogar, e quando ela tá acontecendo dentro de campo e vocês estão ali percebendo, caraca, tá rolando, ó, tá vendo? Isso aconteceu na final? Chegou no momento da final que vocês falaram, velho, nós vamos ganhar, nós vamos fazer a diferença, porque tá tudo acontecendo de uma maneira assim perfeita. Nós estamos jogando muito e tá dando tudo certo o que a gente imaginou. Teve um momento da final que vocês falaram, você pensou, pô, nós não vamos perder esse título?
Tiveram alguns momentos que me marcaram assim e que eu percebi que a gente ia ganhar o jogo. A pré-eleição do Diniz foi muito marcante antes do jogo. O momento que a gente entrou no aquecimento também foi muito marcante, a reação da torcida quando a gente entrou e eles começaram a cantar que a gente ia virar. Mas eu acho que teve um momento no jogo ali pelos 10, 15 minutos que a gente começou a enxergar que a marcação que o professor Diniz tinha pensado, ela tinha encaixado perfeitamente no Flamengo. E eles não estavam conseguindo sair, a gente estava ficando muito mais com a bola. Os mecanismos de movimentação e posicionamento para atacar também estavam fluindo. E nesse momento, quando ainda estava 0-0, foi que a gente começou a perceber que tudo aquilo que o Diniz tinha preparado para que a gente fizesse estava dando certo. Cara, eu acho que esse momento foi um momento muito claro, assim. Olha que negócio impressionante, cara. Numa final contra o Flamengo, com 2 gols de vantagem, com 10, 15 minutos, os caras estavam convictos que eles iam ser campeões, cara. É um negócio muito sério, né? Sim, porque tudo aquilo que o treinador tinha pensado... Projetou, aconteceu. Tava encaixando. Isso é uma confiança no treinador. Mas isso eu já ouvi de outros jogadores e os moleques da base falam muito sobre isso, assim, da sede de aprender e de entender, como o Nino lembrou, do porquê fazer as coisas. O jogador, talvez a geração que a gente cresceu vendo, anos 80, anos 90, até parte dos anos 2000, fazia porque tinha de fazer. Fazia porque hoje é questionado. Fazia hoje porque a hierarquia mandava fazer. É isso. Hoje em dia os caras questionam. É isso. Os caras... Por exemplo, o Douglas trabalhou aqui com a gente, cansou de falar, Formiga, eu adorava treinar. Foi o embaixador do Corinthians no Paulistão. Mas eu adorava treinar com um treinador que tinha o que entregar, porque se eu fosse treinar só para um treino que eu não acreditava, era um saco. Agora, quando eu ia para casa falando, putz, hoje eu aprendi um negócio diferente, ele falava, putz, hoje eu vi que eu evoluí. Que eu acho que deve ser o que acontece todos os dias no Fluminense. Não, o Diniz tem uma passagem no Santos, eu acompanhei muito de perto. Não foi uma passagem vitoriosa, muito pelo contrário, né? Ele foi demitido com um turno de campeonato brasileiro, mas com os jogadores que eu conversava no Santos, era unânime. Os treinos são diferentes e ele sabe mexer com o jogador, não é isso, Nino? Acho que ele não sabe sim. Ele sabe tirar o melhor de cada um, principalmente no dia a dia. Os treinamentos dele fazem muito sentido, né? E a gente enxerga isso, cada um melhorando, cada um conseguindo aflorar o melhor de si. Ele consegue juntar os talentos e os dons de cada um e usar em prol do time. Ele é um cara muito diferente. Ô, Jorge, só pegar esse gancho para ver se o Nino... Eu sei que, assim, é uma meia saia justa, tá, Nino? Assim, pô, você vai colocar o cara Não, é nosso convidado. Pô, o cara tá aí, o cara vai chegar na seleção nesse ano. Vai chegar na seleção nesse ano. Você puxou o gancho e vai ser com o maior respeito do mundo, porque, enfim... O Diniz é um cara altamente complexo nos treinamentos e ficou muito claro que, assim, ele precisa estar com os jogadores toda hora, ali próximo e tal. Esquece que é o Diniz, esse perfil de treinador, com essa idade, com essa vontade de estar com os jogadores toda hora. Você acha que, por exemplo, ir para a seleção, vamos supor que acontecesse, não ia deixar ele distante desse dia a dia, de você ver evolução toda hora, todo dia, todo instante, de você falar, putz, amanhã eu quero melhorar isso. Porque na seleção o cara tem 2 meses, né? Ele só vai conseguir fazer essa melhora daqui a 1 mês e meio, 2 meses. Em 3, 4 dias. Reúne, fica ali 7, 8 dias, joga 2 jogos Imagina que não é o Diniz, é o Guardiola, por exemplo. O Guardiola é um cara que gosta do campo, toda hora ali. E vários sentem falta disso. O Tite falava que sentia falta também. Você acha que é uma viagem ou isso pode acontecer com alguns treinadores, incluindo o Diniz, por exemplo? Não, eu acho que é fundamental para o estilo de jogo, as ideias do Diniz, ele tá com o time com uma certa frequência. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, quando ele chega num clube, né, os jogadores pegando a ideia dele muito rápido. Então, eu acredito que existem os 2 lados da moeda. Eu acho que quando um jogador chega na seleção brasileira, ele é diferente em muitos aspectos. E um dos aspectos que o jogador da seleção brasileira é acima é no entendimento do jogo. Então, eu acho que o Diniz ele não teria dificuldade em relação a isso. Eu acho que os caras são muito diferentes nisso também, entender o que o treinador quer, entender a ideia
E eu acho que o Diniz teria tudo para dar muito certo na seleção, porque ele é um cara que faz com que os talentosos tenham prazer em estar no campo. Eu acho que isso está em falta hoje em dia. Aliás, o Nino já deu um gancho para Não, nós. o que eu quero saber é o seguinte, a resposta, se né? você pensa nesse novo ciclo, se você pensa em seleção brasileira... Lógico, pô. Não sei. Lógico que ele pensa em seleção Eu brasileira. conheço jogador aí que não pensa em seleção brasileira. Você vai ver se ele não vai responder mas que claro pensa. que ele Você vai. ver. Até Você vai ver. Com o Ancelotti, com o Diniz, Com qualquer um. Você vai ver que ele pensa. Vamos lá. Então, segundo o André, você não pensa em seleção Pensa brasileira, sim. é isso? Penso muito. É um sonho que eu tenho, um objetivo e eu espero um dia alcançar. Você acha que está perto? Eu tenho trabalhado para estar cada vez mais perto, né? Para que esteja cada vez mais perto. Não depende só de mim, obviamente, mas eu tenho tentado fazer a minha parte. Boa, Nino. Nino, esse ano o Flamengo perde o título para o Fluminense, no ano passado também. Se você pegar aí, teve vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, se você pegar os últimos 4 clássicos, o Fluminense ganhou 3. O Fluminense tem levado a melhor nesses últimos, pelo menos, 2 anos aí contra o Flamengo, que é o rival hoje com maior destaque no Rio, com maior investimento, né? Com toda a receita que tem, enfim. O que explica isso? Assim, o Fluminense hoje, se você for pegar os outros 3 rivais do Flamengo, é aquele que de fato tem competido, tem vencido o Flamengo e ganhado títulos. É o jogo que encaixa melhor? O que explica esse retrospecto que é muito positivo do Fluminense? Eu estou aqui no Fluminense desde 2019, né? Em 2019 nós não ganhamos muitos clássicos, mas a partir de 2020 nós começamos uma sequência muito boa de vitórias. Cada jogo tem uma história específica assim nesses clássicos, sabe? Não dá para dizer que em todos os jogos a gente usou de uma fórmula e deu certo. Os últimos, para mim, ficou muito claro que foram jogos muito estudados e muito bem estudados e planejados pelo professor e pela comissão técnica. Isso fez toda a diferença, junto com um talento individual do Marcelo, a genialidade do Ganso de achar um passe rápido quando ninguém esperava, o faro de gol do Cano, enfim, a personalidade do André de sair jogando, todas essas coisas juntas com a organização e com o planejamento da comissão técnica foi o que fez com que a gente saísse com as vitórias. A gente não pode dizer que em todos esses clássicos, né, durante todos esses anos, foi por esse mesmo motivo, mas os últimos, para mim, está muito claro que foi isso. Boa. Nino, zagueiro do Fluminense, está com a gente. Vamos Posso continuar perguntar a batendo última? papo. Pode, claro. Ô, Nino, a gente aqui Que é a última? Você vai embora? Não, a minha última. Ah, ok. A minha última, porque pra eu acho que vocês ficam perguntando pro cara enchendo o saco dele e eu fico aqui só tentando fazer com que ele se sinta à vontade. Ele está à vontade. Olha aqui, ô Nino, a gente tem a sorte aqui, o privilégio, de vez em quando a gente viaja para fazer os jogos da Champions e tal, e eu tive a sorte de ver vários treinos do Marcelo. Vários. Aquecimento, e assim, é um negócio que eu demorei a acostumar, cara. Eu ficava parado assim, vendo, e é um negócio assim que era de cair o queixo mesmo, era um negócio de maluco. Queria que você falasse um pouquinho, cara, do Marcelo e de como ele tem habilidade, entendimento do jogo, tudo isso a gente sabe, né? De tantos títulos, de jogo. Agora, como ele conhece, como ele tem intimidade com a bola, como ele, né? Ele chama a bola de meu bem, né? É algo impressionante. Um cara com muita técnica, que usa muito bem as duas pernas. O Diniz falou isso recentemente, eu concordo com ele, dos últimos 15 anos no futebol mundial, um dos jogadores que dá mais prazer de ver jogar, né, pelas coisas que ele faz, pelo trato dele com a bola. Hoje teve um episódio muito interessante lá no treino, que a gente estava brincando com a bola, sem deixar a bola cair e tal, domínio difícil, e ele estava só olhando, né? Tinha umas 5 pessoas brincando assim, e aí chutaram a bola para cima e falaram, vai Marcelo. Ele já dominou de chaleira, dando um elástico no ar, assim, todo mundo saiu, deixou ele sozinho, brincando, constrangido pela maneira que ele tinha dominado. Eu falei, não, nós estamos ruins, vamos, deixa só ele aí, que nós não sabemos nada de bola, não. Cara, é impressionante, velho. E cheira a título, né? Porque eu fico imaginando, tu olhar para aquele cara, assim, tem caras que chegam no lugar
e parece que o ambiente muda. Claro. O som muda, o ar muda. Tem gente que já teve essa reação vendo alguns fora de série. O Marcelo, ele é um fora de série, eu queria entender do Nino, ao mesmo tempo, e o Nino fala com muito respeito ao jogo, sempre foi assim, e jogador às vezes não gosta de falar de outro jogador, porque acha que tá pagando pau, que tá dando moral, mas o Marcelo é um cara que merece, você nunca foi um cara que não deixou de falar sobre outros jogadores. Como é estar com um cara desse tamanho, assim, esquecendo a habilidade dele, saber que ele carrega tantas Champions, pô, tantos campeonatos, pô, ter jogado com o Cristiano, ter um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. Quando esse cara entra no vestiário, quando você viu ele de perto pela primeira vez, o que isso agrega a um vestiário? Demais, agrega muito. Deixa todo mundo muito mais confiante, né? A gente tem uma admiração por ele, eu, falando particularmente, eu tenho uma admiração por ele que não tem nem como explicar. Ele chegou e, como você falou, o ambiente vai sendo transformado, né? Não só com a chegada dele, mas com a chegada do Felipe Melo há um tempo atrás, com a chegada do Ganso. Esses caras que brilharam, são acostumados a estar vencendo, eles acabam contagiando todo mundo. A gente começa a acreditar que realmente é possível, né? Que os bons estão junto com a gente. E ele é tão humilde, cara, ele é tão simples que faz com que a gente, às vezes, esqueça o tamanho dele, do jogador que ele é, da pessoa que ele é. Mas as pessoas em nossas voltas nos lembram, né? Lá em Lima, a quantidade de gente no aeroporto correndo atrás dele para tirar uma foto. Quando foi começar o jogo da Libertadores, o cinegrafista que estava trabalhando no jogo largou a câmera e falou: Marcelo, posso tirar uma foto no túnel na hora que a gente ia entrar no campo? Então essas pessoas nos lembram o tamanho do Marcelo, e para a gente é um prazer muito ver um cara dessa qualidade aqui com a gente. Ô, Nino, tem um outro jogador aí que para mim é um jogador que é fora de série. Eu estou falando do Paulo Henrique Ganso, que eu vi aparecer no futebol no Santos, um cara que tem uma habilidade, você falou aí que ele acha passes inacreditáveis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque o Ganso é aquele jogador que para muita gente não deveria estar jogando hoje, que é um jogador que não ajuda na marcação, não ajuda na recomposição, muitas vezes é o chamado lento, mas que é um falso lento. E parece que ele e Diniz nasceram para trabalhar juntos, né? Queria que você falasse um pouquinho desse Paulo Henrique Ganso, que muitas vezes encontra passes inacreditáveis. O Marcelo, a gente conhece de cor e salteado, e a gente vê esse Ganso também. É muita qualidade, né? Muita qualidade. Muita qualidade. E, como você falou, ele e o professor Diniz têm um respeito e um amor muito grande um pelo outro. As pessoas acabam falando isso do Ganso, do fato de ele não marcar, muito mais pelo preconceito e por uma imagem que foi criada dele há um tempo atrás do que pelo que ele faz hoje. O Ganso é um dos caras mais importantes para a gente na marcação, um dos caras mais ativos. E quando a gente pega o GPS do jogo, os números demonstram isso, que ele é um dos caras mais importantes na transição defensiva, na maneira como o time se comporta em correr para trás. E da genialidade dele, cara, ele faz umas coisas assustadoras assim dentro do campo. Às vezes a gente toca a bola para ele e ele fica parado, ele deixa a bola passar e surge uma pessoa que não estava, a pessoa não estava lá do nosso time. Mas quando ele deixa a bola passar, aparece ali a pessoa. E ele tem uma visão de jogo que é impressionante, de enxergar, O problema é que ele acha que todo mundo é como ele, né? E às vezes ele faz algo que a gente não entende e ele erra por causa da gente. Mas ele é genial, ele é impressionante. Ô, Nino, e aí a gente tá falando de um elenco que tem Ganso, que tem Marcelo, que tem André, que tem Cano, que tem Fábio, que tem Nino. Vocês estão prontos para conviver com favoritismo na Libertadores, no Brasileiro? As pessoas passam a olhar o Fluminense 2023, de fato, como alguém que vai brigar pelos títulos. Vocês já se enxergam assim e estão prontos para encarar isso no segundo semestre? Sim, é algo que está começando a acontecer e vai acontecer de maneira natural a partir do momento que a gente continuar a vencer. É algo que a gente se cobra para que a gente se acostume com isso, porque é algo que a gente quer, né? Tá entre os vencedores, tá brigando pelos títulos. Eu acho que o nosso time tem
um amadurecimento, assim, tem jogadores experientes, os meninos jovens com a personalidade muito grande, e assumir essa responsabilidade não vai ser problema nenhum para a gente. Então, é algo que a gente está começando a se acostumar e que a gente sabe que vai ser um padrão a partir do momento que a gente continuar a vencer. Nino, muito legal bater esse papo com você. Calma. Peraí. Ah, é? Vai encerrar, Aí, não. rapaz, o cara precisa Não, jantar. mas eu preciso falar um negócio pra ele. O cara treinou hoje. Não, mas peraí, eu tenho que, vai jantar eu tenho que perguntar pra ele do companheiro de zaga dele algumas vezes. Porque o Nino é calmo, é tranquilo. Do lado dele na zaga, de vez em quando, tem um cara que é explosivo, um cara que é nervoso, que é o Felipe Melo. Segura o homem aí, ô Nino. Felipe Melo é o subcapitão que manda e desmanda, né? O narrador falou esses dias que ele é o que manda e desmanda. Ele tem uma imposição muito grande no campo. É um cara com uma personalidade muito forte e que nos ajuda muito. Um cara vencedor também, que trouxe esse espírito de vitória. Foi um dos caras que, durante a semana, depois da derrota por 2-0, todos os dias nos falava, ó, tá preparado para levantar o troféu? Ó, nós vamos ser campeão, nós vamos virar. Vocês estão preparados? Porque nós vamos virar, a gente vai vencer esse campeonato. Então ele tem esse espírito de guerreiro, de vencedor, é a cara do Fluminense e é um cara que nos ajuda muito. Agora pode jantar. Tá liberado. Nino, foi um prazer bater o papo com você. Obrigado. Boa sorte aí na sequência. Amanhã tem Copa do Brasil, tem jogo com o Paysandu. E muito sucesso aí pro Fluminense no decorrer da temporada, viu? E parabéns pelo título. Grande abraço. Obrigado, gente. Foi um prazer. Parabéns pelo programa de vocês. Estou sempre acompanhando. Prazer realmente. Valeu. Obrigado, Nino.